Olá a todos, eu sou o professor Nicolas Marques, professor do Implacável Concursos, das disciplinas de Direito Penal e Legislação Penal Extravagante. Neste vídeo nós iniciaremos uma revisão geral para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná, através da resolução de questões de provas passadas. Nós iremos, neste momento, abordar a Lei 9455 de 1997, que trata do combate à tortura. Como todos vocês sabem, a tortura, tal como o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos, passou a ser considerado pela Constituição Federal de 1988 como um crime inafiançável e insuscetível de graça, anistia e também um indulto, em que pese se submeter ao prazo prescricional. A Lei 9455 de 97 resolveu, portanto, tipificar as condutas, trazendo em 2 artigos os temas que envolvem a aplicação da lei penal para este delito. Sem perder tempo, vamos à primeira questão, onde nós abordaremos os principais tópicos sobre esta lei. Primeira questão diz o seguinte: nos termos do que prevê a Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura, é correto afirmar que, letra A prática de tortura mediante sequestro é causa de aumento de pena do crime. Correto. No artigo 1º, parágrafo 4º da lei, nós encontramos causas de aumento de pena. São elas: quando o crime for cometido por agente público, quando o crime for cometido contra menores de 18 anos, maiores de 60 anos, pessoas com deficiência ou gestantes. E também será a pena aumentada quando o crime for cometido mediante sequestro. Por exemplo, imaginem que o torturador rapta a vítima, leva para um cativeiro e lá, mediante o sequestro, pratica a tortura. Atos de tortura física ou psicológica. Nós estaremos diante do crime de tortura com aumento de pena. É o que diz o artigo 1º, parágrafo 4º. Portanto, letra A é o gabarito da primeira questão. Trata-se de uma causa de aumento de pena da tortura, ser ele praticado mediante o sequestro. Letra B. O homicídio praticado mediante tortura passou a ser disciplinado por esse estatuto legal. Não é verdade. O homicídio qualificado pela tortura continua sendo disciplinado pelo Código Penal. Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, cuja pena será de reclusão de 12 a 30 anos. Lá, no homicídio qualificado pela tortura, o dolo do sujeito ativo, o dolo do criminoso é o de matar. Essa é a intenção dele, matar a vítima. Mas, para tanto, utiliza desse meio, que é a tortura, para a sua execução. Isso caracteriza homicídio qualificado pela tortura. A tortura é apenas o meio de execução do crime homicídio que é pretendido pelo autor. Diferente da tortura qualificada pela resultado morte, que está disciplinado na Lei 9455 de 1997, o parágrafo 3º do artigo 1º, que diz que a pena será de reclusão de 8 a 16 anos quando da tortura resulta uma morte não desejada, não pretendida. Por exemplo, o indivíduo está torturando a vítima para obter dela uma informação e, em razão do constrangimento físico, acaba provocando o resultado morte não desejado, não pretendido. Nessa situação, nós estamos diante do crime de tortura que resultou morte, um exemplo de crime préter-doloso, este sim disciplinado pela Lei 9455. Portanto, fica bem claro a diferença entre os 2 delitos. Enquanto no homicídio qualificado pela tortura, o dolo do agente é o de matar e a tortura apenas o meio de execução, na tortura qualificado pelo resultado morte, o dolo é o apenas de torturar. O resultado morte acontece por elemento culposo, por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia, e não por o dolo, e não por um desejo, e não por uma pretensão. Então, fique bem claro a diferença, inclusive nas próprias penas. Enquanto no homicídio qualificado pela tortura, a pena é de reclusão de 12 a 30 anos. Na tortura qualificada
pelo resultado morte, a pena é de 8 a 16 anos de reclusão, já que se fala em um crime préter doloso. Então, item B, alternativa errada, pois homicídio praticado mediante tortura continua sendo disciplinado pelo Código Penal e não pela Lei 9455 de 97. Muito bem, vamos lá. Letra C. Somente se caracteriza a tortura quando dela resultar lesão corporal? Não. Como todos sabem, a tortura no Brasil é punida tanto quando causa sofrimento físico, quando causar sofrimento psicológico, sofrimento mental. Nós temos, portanto, a punição tanto para a tortura que causa sofrimento físico, como a tortura que causa sofrimento mental. Sendo assim, o resultado lesão corporal não é uma condição para a caracterização do crime de tortura. A exemplo da tortura psicológica. Então, alternativa errada. Letra D. Quando a lesão decorrente da tortura for de natureza leve, somente se procede mediante representação da vítima. Errado. Os crimes de tortura previstos na Lei 9455 de 97 são de ação penal pública incondicionada. Portanto, não há necessidade de representação da vítima. Mas, professor, onde é que está dito na Lei 9455 que a ação penal é pública e incondicionada? Em nenhum canto. E é exatamente por isso que é um crime de ação penal pública incondicionada. Como vocês sabem, regra do Código Penal, regra geral do Código Penal, no silêncio da lei, se o legislador não disser nada sobre a ação penal, esta será entendida como pública incondicionada. O MP é o titular, ele oferece a denúncia e não precisa de representação da vítima. Lembrando que se o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal, ele se omitir, nós teremos aí sim a possibilidade do ajuizamento da ação penal privada subsidiária da pública. Mas esse não é o assunto da questão. Letra D, portanto, alternativa errada. A ação ela é penal pública incondicionada. Letra E. O sujeito ativo do crime deve ser obrigatoriamente agente público. Não. No Brasil, pune-se tanto a tortura praticada por particular como a tortura praticada por agente público. A única diferença é que quando o sujeito ativo for agente público, nós teremos consequências mais gravosas. Quais são elas? A primeira, vocês já sabem, é uma causa de aumento de pena o crime de tortura ser praticado por agente público. Segunda consequência, haverá perda do cargo. E a terceira consequência, a inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena que for aplicada. Portanto, se no enunciado da questão disser que o sujeito ativo é um agente da Polícia Civil, por exemplo, nós teremos o crime de tortura com a pena aumentada e como efeito da condenação, efeito automático, a perda do cargo e também a inabilitação para o exercício de qualquer outro cargo, emprego ou função pública pelo dobro do prazo da pena que foi aplicada. Então, se ele foi sentenciado a uma pena de 6 anos, ele ficará interditado por 12 anos e assim como for o exemplo da questão. Tranquilo? Então, perceba. Repito, o sujeito ativo do crime de tortura, em regra, pode ser qualquer pessoa. Em regra, é um crime comum. Quando for praticado por agente público, que nós teremos consequências mais gravosas, aumento de pena, perda do cargo e inabilitação pelo dobro do prazo da pena aplicada. Tranquilo? Então, alternativa A é o gabarito da primeira questão. Gabarito da primeira questão. Vamos para a segunda questão. Em relação ao crime de tortura, é possível afirmar, item A, passou a ser previsto como crime autônomo a partir da entrada em vigor da Constituição Federal de 1988. Espera aí, está errada essa alternativa. A tortura passou a ser considerada crime em 1997, com a lei que nós estamos estudando, Lei 9455. Antes de 1997, não havia uma lei penal específica para tratar do tipo penal tortura. Não existia. Em que pese a Constituição de 1988
tratar como direito fundamental a proibição da tortura ou a qualquer tratamento desumano ou degradante, em que pese a Constituição Federal dizer que a tortura é crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia, o tipo penal só foi criado em 1997, com a Lei 9455. Antes disso não havia o tipo penal. Professor, quer dizer que antes de 97, quem praticasse tortura iria ficar impune? Não, não é isso que eu estou dizendo. Antes de 97, o torturador ele era enquadrado como autor de lesão corporal, eventualmente como autor de tentativa de homicídio ou até mesmo de homicídio. Esse era o enquadramento. Só se foi possível enquadrar no tipo penal de tortura quando do surgimento da lei em abril de 1997, com a Lei 9455. Lembre-se, no direito penal vigora o princípio da reserva legal, ou seja, não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. Então, está errado, letra A está incorreta. Vamos lá, letra B. É praticado por qualquer pessoa que causa constrangimento físico ou mental à pessoa presa ou em medida de segurança, pelo uso de instrumentos cortantes, perfurantes, queimantes ou que produzam estresse, angústia, com prisão em cela escura, solitária, submissão a regime de fome, etc. Esse item está errado, porque essa modalidade de tortura, que é a tortura funcional, esta não pode ser praticada por qualquer pessoa, mas somente aquele que tem o poder de guarda, o poder de custódia sobre o preso. Por exemplo, um agente penitenciário, um policial penal ou até mesmo um policial civil, enquanto o preso está aguardando a audiência de custódia dentro do xadrez da delegacia. Aí sim seria possível, certo? Não é qualquer pessoa, por isso que a alternativa B está errada. Vamos para a próxima. Letra C. É cometido por quem constrange em outrem por meio de violência física, com o fim de obter informação ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, desde que o emprego da violência resulte lesão corporal. Está errado. Nós vimos agora há pouco que também há a prática da tortura psicológica, em que nesta não necessariamente depende da produção de lesão corporal. Ela apenas atinge um sofrimento mental na vítima. Então, letra C, alternativa errada. Não depende do emprego de violência que resulte em lesão corporal. Letra D. Os bens jurídicos protegidos pela tortura discriminatória são a dignidade da pessoa humana, a igualdade, a liberdade política e a liberdade de crença. Espera aí. Como vocês sabem, a tortura discriminatória é aquela que decorre da discriminação racial ou religiosa. Como sempre digo, a discriminação RR. Portanto, a liberdade política, ela não é bem jurídico, já que em nenhum momento o legislador disse ser crime quando a discriminação decorrer de aspectos políticos ideológicos. O legislador se limita a considerar crime quando a discriminação for racial ou religiosa, discriminação RR. Se a discriminação for sexual, se a discriminação for econômica, se a discriminação for qualquer outra que não seja racial e religiosa, não se enquadrará na Lei 9455. Lembre-se, mais uma vez, o princípio da reserva legal impede analogia em malam partem. Eu não posso estender o alcance do tipo penal para circunstâncias não previstas na lei. Portanto, alternativa D, errado, pois não engloba a liberdade política, não engloba como bem jurídico tutelado. Letra E, que por exclusão é o nosso gabarito, diz que é praticado por quem se omite diante do dever de evitar a ocorrência ou continuidade da ação, ou de apurar a responsabilidade do torturador pelas condutas de constrangimento ou submissão levadas a efeito mediante violência ou grave ameaça. Correto. No artigo 1º, parágrafo 2º, nós temos a tortura omissiva, que se caracteriza quando aquele que tem um dever legal de impedir ou de apurar nada faz diante de uma tortura observada. Nesse caso,
teremos crime de tortura omissiva. Agora, eu vou chamar a atenção de alguns detalhes sobre a tortura omissiva. Primeiro detalhe, fica claro que a Lei 9455 pune tanto a tortura comissiva, que é aquela praticada por meio de uma ação, como a tortura omissiva, quando praticada por meio de uma omissão. Esta é a primeira informação, tranquilo? Segundo detalhe, a tortura omissiva só pode ser aplicada para aqueles que têm o dever legal de impedir ou de apurar. Então não é qualquer pessoa nesta hipótese, né? Seria exemplo de tortura omissiva o delegado de polícia que chega mais cedo à delegacia e encontra seus agentes torturando um preso, um custodiado, para obter uma confissão. E ele nada faz, cruza os braços, deixa acontecer, nem impede nem apura. Isso seria tortura omissiva, pois o delegado tem um dever legal, tanto de impedir como de apurar. Muito bem. E a terceira e última observação, talvez a mais importante, é que a tortura omissiva tem pena mais branda do que a tortura comissiva. Como assim, professor? Pena mais branda, pois a tortura omissiva é punida com detenção e não com reclusão, tal como é a pena para a tortura comissiva, tá certo? Tanto a quantidade como a qualidade das penas entre a tortura omissiva e a tortura comissiva são diferentes. Tranquilo? Então cuidado com esse detalhe. A tortura omissiva não é punido com reclusão. A tortura omissiva será punido com detenção. E isso acaba tendo efeitos práticos quando da condenação, pois o condenado por tortura omissiva, ele não poderá ter como regime inicial de cumprimento de pena o fechado. Não pode. O regime inicial ou será o semiaberto ou aberto, já que a pena é de detenção. A possibilidade dele ir para o regime fechado só ocorrerá se ele cometer uma falta grave, através do Instituto da Regressão de Regime. Não sendo o regime inicial imposto na sentença condenatória, ou será semiaberto ou aberto, a depender da quantidade que for decretado pelo juiz. Já a tortura comissiva, como é punido com reclusão, o regime inicial, conforme determina a lei dos crimes hediondos, será o fechado, em que pese, vocês também saberem, que o Supremo Tribunal Federal já flexibilizou esta regra. Mas se perguntar na prova com base na lei, o regime inicial da tortura comissiva será o fechado, tal como os crimes hediondos, tal como o tráfico de drogas, tal como o terrorismo, ou seja, os equiparados a hediondos. Tranquilo? Então, letra E é o nosso gabarito. Volto a dizer, vou marcar aqui, letra E é o nosso gabarito. Volto a dizer, o legislador pune tanto a tortura comissiva como a tortura omissiva. A diferença estará nas penas. Tortura omissiva é mais branda, pena de detenção, enquanto a tortura comissiva, a pena é de reclusão. Vamos para a próxima questão, questão 3. Olha só, de acordo com a Lei 9455 de 97, que define os crimes de tortura, assinale a alternativa correta. Item A. A condenação de agente público no crime de tortura não acarretará a perda do cargo, função ou emprego público, nem a interdição para o seu exercício. Está errado. Nós vimos agora há pouco que quando a tortura é cometida por agente público, além do aumento de pena, nós teremos como efeito automático da condenação a perda do cargo, emprego ou função pública, bem como a sua interdição pelo dobro do prazo da pena que for aplicada. Lembra disso? São consequências mais gravosas para o agente público como sujeito ativo. Então, item A, alternativa errada. Letra B. O crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça, mas pode ser anistiado. Não. Lembre-se, a Constituição Federal diz que a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas e os crimes hediondos previstos na Lei 8.072 de 1990 são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e também do indulto,
em que pese isso não está expresso na Constituição Federal, mas dito na Lei dos Crimes Hediondos. Ora, se a Constituição Federal veda a graça, que é um benefício individual, por que não veda também o indulto, que é um benefício coletivo? Então, é óbvio que está subentendido, né? Está subentendido. Se é proibido esta espécie de perdão estatal para um indivíduo, também está proibido para a coletividade, a concessão aleatória, a concessão coletiva deste benefício. Então, é errada essa alternativa, volto a dizer, a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas, ou seja, o 3T, bem como todos os crimes hediondos, são inafiançáveis e insuscetíveis de graça, anistia e indulto. Cuidado, tá? Cuidado. Porque na prova eles costumam dizer que a tortura é crime imprescritível. Alternativa errada. Alternativa errada. Tortura prescreve. Tráfico, terrorismo, os hediondos prescrevem. Os únicos dois crimes imprescritíveis são o racismo e a ação de grupos armados, civis e militares contra a ordem constitucional. Certo? Então, cuidado com esse detalhe. A tortura prescreve sim. O decurso do prazo perde o Estado do direito de punir o seu autor. Próxima. Letra C. Se a vítima for brasileira, o disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime tenha sido cometido fora do território nacional. Correto. A lei de tortura, no seu artigo 2º, traz uma hipótese de extraterritorialidade da lei. Quando? Quando a vítima for pessoa brasileira ou quando o sujeito ativo estiver sob a circunscrição da jurisdição brasileira. Certo? Muito bem. Vamos adiante. Letra D. Letra C é o nosso gabarito. Letra D. A pena do crime de tortura não aumenta quando é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos? Falso. Nós já vimos que a pena será aumentada nessas circunstâncias, né? Quais são mesmo? Quando o sujeito ativo for agente público, quando o sujeito passivo for qualquer desses que aqui foram citados, repito, olha só, criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, e também quando o crime de tortura for praticado mediante sequestro, foi o tema da primeira questão. Então, terceira questão, letra C é o nosso gabarito. Mas ainda tem o item E, vamos dar uma olhada. Não é considerado crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder, autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental como forma de aplicar castigo pessoal. Falso. Há a modalidade da tortura castigo. Inclusive, ela está caracterizada quando há um intenso sofrimento físico ou mental. Gravem bem, grifem no material de vocês essa palavra, intenso. É somente neste caso que a caracterização do crime de tortura irá depender da gravidade do sofrimento físico ou mental causado, porque ele precisa ser intenso. Se o sofrimento não for intenso, a conduta se caracterizará como crime de maus tratos, artigo 136 do Código Penal, e não como tortura-castigo. A tortura-castigo, volto a dizer, depende da gravidade do sofrimento físico ou mental. Precisa ser intenso. Por exemplo, o pai que descobre que o filho vem faltando às aulas, gazeando as aulas, lhe dá um castigo de impedir de sair de casa por uma semana, além de ser açoitado todos os horários de manhã, tarde e noite e queimado com água fervente, como forma de punir para que ele nunca mais repita o que fez. Está claro que essa ação de correção ela é extremamente abusiva, excessiva e provoca intenso sofrimento físico e também intenso sofrimento mental. Portanto, estamos diante da tortura-castigo, certo? É isso que diferencia do crime de maus tratos, porque lá há um excesso, há um abuso, mas o dano causado não é tão intenso como na tortura-castigo. Muito bem. Então, terceira questão, letra C, o gabarito. Quarta questão. Quanto à legislação a respeito do crime de tortura, assinale a opção correta. Item A. A condenação por crime de tortura acarreta a perda
do cargo, função ou emprego público, mas não a interdição para o seu direito. Falso. Nós já vimos que aplica também a interdição pelo dobro do prazo da pena aplicada. Volta a dizer, isso é um efeito automático da sentença condenatória. Letra B. Não se aplica a lei de tortura se o fato definido como crime resultar a morte da vítima. Falso. Aplica também quando esse resultado morte não for pretendido, não for desejado. É o que caracteriza a tortura qualificada pelo resultado morte. Um típico exemplo de crime pré-doloso, pois há dolo quanto à prática da tortura, mas não há dolo quanto ao resultado morte provocado. A morte ela acontece por um acidente, por uma negligência, uma imprudência, uma imperícia. É um resultado não desejado, não pretendido, certo? Se o resultado morte é desejado, é pretendido pelo agente, ele quer matar, mas utiliza da tortura como meio de execução, nós não iremos aplicar a Lei 9455. Como vimos, iremos aplicar o Código Penal, na modalidade qualificada do crime de homicídio. Letra C. O condenado por crime previsto na lei de tortura inicia o cumprimento da pena em regime semiaberto ou fechado, sendo vedado o cumprimento da pena em regime inicial aberto. Está errado. Perceba, na tortura omissiva, com uma pena de detenção, o regime inicial pode ser semiaberto ou aberto. Então está errada a alternativa. Ele só será inicialmente fechado quando a tortura se tratar de comissiva. É o que diz a lei, ainda que haja decisão do Supremo flexibilizando esta regra. Letra D. Aquele que se omite em face da conduta tipificada como crime de tortura, tendo o dever de evitá-la ou apurá-la, é punido com as mesmas penas do autor do crime de tortura. Não. O autor da tortura, punido com reclusão, inclusive com quantidade maior, já aquele que tem um dever e se omite, punido com detenção em quantidade menor. Basta você conferir as penas desses delitos. Letra E. Pratica crime de tortura a autoridade policial que constrange alguém mediante emprego de grave ameaça, causando-lhe sofrimento sofrimento mental, com fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Correto? Nós estamos diante da modalidade de tortura chamada tortura confissão, né? Em que ele utiliza da violência física, da ameaça, para obter uma declaração, uma informação, a própria confissão da vítima. É o típico exemplo do filme Tropa de Elite, né? Quando coloca lá o criminoso no saco, né? Apresenta ali o cabo de vassoura, ameaça jogar ele do precipício para obter o paradeiro lá do alvo que eles buscavam, o baiano, né? No filme Tropa de Elite. Cadê o baiano? Cadê o baiano? E bota no saco, tira no saco. Esse é um exemplo de tortura para obter uma confissão. Crime, portanto, previsto, inclusive, como cometido por agentes públicos, né? Vale ressaltar, ali no exemplo, policiais do BOPE, teria aquelas consequências mais gravosas, como aumento de pena, enfim, perda do cargo, inabilitação pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, quarta questão, letra E, o nosso gabarito. Marquei no material de vocês também. Vamos lá, vamos para a próxima. Quinta questão. Não constitui causa de aumento da pena prevista para o crime de tortura ser este cometido. Ora, já vimos que aumento de pena quando praticado contra portador de deficiência, seja deficiência física ou mental, adolescente, contra criança, gestante maior de 60 anos, mediante sequestro, por agente público, então só nos resta, por exclusão, marcar a alternativa E. Né? Contra pessoas que estejam sob a custódia do Estado, não é causa de aumento de pena. Não é causa de aumento de pena. Tranquilo? Ele se sujeitará às penas bases previstas para a modalidade de tortura que for cometida. Muito bem. Sexta questão, nossa última questão, vamos lá. Acerca do tráfico ilícito e do uso indevido de substâncias entorpecentes, com base na legislação respectiva, assinale a opção correta. Vamos lá. No caso de porte de substância entorpecente para uso próprio, não se impõe prisão em flagrante, devendo o autor de fato ser imediatamente encaminhado ao juízo competente ou, na falta deste, assumir o compromisso de a ele comparecer. Interessante, essa questão já aborda a Lei 11.343, que será o assunto do nosso próximo vídeo em especial. Mas vamos aproveitar este encontro já para falar sobre esse assunto. Nós estamos diante do crime de posse de drogas para consumo pessoal. Como vocês sabem, esse crime ele não é mais punido com pena privativa de liberdade. Não há mais, né?
desde a sua aprovação em 2006, deixou de existir a possibilidade de detenção daquele que é flagrado com drogas para o consumo pessoal. Por isso, e também por a lei determinar a sujeição à competência do Juizado Especial Criminal, de fato, nós não iremos impor a prisão em flagrante. Será lavrado o termo circunstanciado e ele irá comparecer à data da audiência que for designada. Portanto, letra A, o nosso gabarito com base no artigo 48, parágrafo 1º da Lei 11.343 de 2006. Esse é o gabarito da questão número 6. Letra B. Para a lavratura do auto de prisão em flagrante, é suficiente o laudo de constatação da natureza e a quantidade da droga, o qual será necessariamente firmado por perito oficial. Perceba que a lei de drogas diz que, em regra, esse laudo preliminar será feito por perito oficial, mas na sua ausência, se não houver, poderá ser firmado por qualquer pessoa idônea. Inclusive, na prática, quando nós prendemos um traficante em flagrante delito e levamos ele junto com a droga para a delegacia, lá na própria delegacia, o agente, o escrivão capacitado, ele faz o laudo preliminar de constatação utilizando-se de reagentes que comprovam ser aquela substância entorpecente. Não há necessidade do perito oficial, pois a própria lei diz que, na falta de perito oficial, qualquer outra pessoa idônea poderá fazer, tá certo? Agora, o laudo definitivo, que será necessário para o processo, aí sim é que será firmado por perito oficial. Letra C. O inquérito policial relativo a indiciado preso deve ser concluído no prazo de 30 dias, não havendo possibilidade de prorrogação do prazo. Esse é o erro do item. O prazo do inquérito policial da lei de drogas será de 30 dias se preso ou de 90 dias se o indivíduo traficante estiver solto, e ambos os prazos, 30 e 90, podem ser duplicados, tá? Esteja ele preso ou esteja ele solto. Então, cuidado com esse detalhe para não confundir com a regra geral do Código de Processo Penal. Na lei de drogas, quando o autor estiver preso, o prazo de conclusão do inquérito é 30 dias. Quando ele estiver solto, o prazo será de 90 dias e ambos os prazos podem ser duplicados. Lá no Código de Processo Penal, quando trata da regra geral dos inquéritos policiais conduzidos pela Polícia Civil, é que nós temos o prazo de 10 dias improrrogáveis quando o réu estiver preso e 30 dias prorrogáveis quando estiver solto. Então, cuidado, pois a lei de drogas traz um prazo específico para a conclusão do inquérito. E volto a dizer, nas duas hipóteses, esteja o traficante preso ou o traficante solto, haverá a possibilidade de duplicação destes prazos. Então está errada a alternativa C. D. Fim do prazo para a conclusão do inquérito, a autoridade policial remete aos autos ao juízo competente, relatando sumariamente as circunstâncias do fato, sendo-lhe vedado justificar as razões que levaram à classificação do delito. Errado. O delegado de polícia, lá no relatório, ele vai sim dizer quais as razões o fizeram acreditar ser o indiciado autor do tráfico de drogas e não posse de drogas. Ele vai dar a sua opinião, em que pese isso não vincular o juiz, certo? Mas ele vai sim relatar lá no momento da conclusão do inquérito. Muito bem. Letra E. É legalmente vedada a não atuação policial aos portadores de drogas, a seus percussores químicos ou a outros produtos utilizados em sua produção que se encontrem no território brasileiro. Errado. Nós temos na lei de drogas a ação controlada, que seria a não realização instantânea, imediata do flagrante delito para acompanhar a execução do crime, afinal trata-se de um crime permanente, para que a gente possa prender o maior número de envolvidos. A lei de drogas autoriza isso e é muito comum, né? A polícia tem conhecimento do tráfico, visualiza, por exemplo, um caminhão com 1 tonelada de maconha, 1 tonelada de cocaína, sabe, tem aquela informação, mas não aborda o condutor do veículo e acompanha à distância todo o trajeto realizado para que quando chegue no destino possa prender os demais envolvidos, principalmente o cabeça, que é o dono daquela droga. Não somente o caminhoneiro, não somente o motorista. Isso é chamado de ação controlada, que é uma forma de
nós aguardarmos o flagrante para o momento mais oportuno. É possível isso na lei de drogas? É possível. O detalhe é que na lei de drogas depende de autorização judicial. E na lei de combate à organização criminosa basta o aviso à autoridade judicial. Então, cuidado com essas diferenças. Mas nas duas leis é possível sim a ação controlada, também chamada de flagrante postergado, flagrante diferido. Enfim, é possível, está autorizado na lei, só depende de permissão judicial. Então, letra E, alternativa errada. Assim nós concluímos este vídeo, né, que inicia o estudo da legislação penal extravagante para o concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná. Nós teremos outros vídeos em que nós abordaremos todas as demais leis que estão previstas no edital nessa sistemática, resolvendo questões anteriores e mostrando quais são os pontos mais importantes e que geralmente se repetem, como nós podemos ver nas 6 primeiras questões que foram resolvidas neste vídeo, tá certo? Qualquer coisa estamos à disposição, seguimos nesse nosso ritmo de estudo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.